Os serviços sempre foram muito caros porque dependiam de gente boa. Uma consultoria financeira, uma consultoria estratégica, uma auditoria, consultoria tributária, advocatícia. Muitos serviços especializados, feitos sob medida, custando uma fortuna. E esse tempo está acabando. E a maioria das auditorias, consultorias, escritórios ainda não perceberam isso. Porque a IA está transformando serviço em produto. E quem vende hora, slide personalizado, conhecimento específico de muitos anos de experiência, vai sofrer alguns impactos. Nesse vídeo eu vou te mostrar porque serviços no modelo tradicional têm data limite. O que significa produtizar um serviço e por que isso muda completamente o jogo. Quem vai ganhar, quem vai perder e onde o humano é realmente essencial. Todo mundo conhece o modelo de serviço. É uma indústria trilionária que funciona do mesmo jeito há muitos anos. Consultoria, auditoria, diagnóstico, planejamento, análise de risco, due diligence, consultoria tributária, tudo isso segue o mesmo modelo há décadas. Vende tempo, vende expertise, vende anos no mercado. Cobra por hora, por dia, por projeto. E no fundo, tá vendendo escassez de quem sabe. Um sócio experiente é caro, um analista bom é difícil de achar, um especialista não está disponível no mercado. Então o preço é alto, porque a entrega depende totalmente de gente. E aí o jogo é esse: vender uma expertise cara, que é entregue com pessoas caras, e repete esse processo até cansar. Quer crescer de novo? Cobra mais caro, contrata mais. E isso sempre funcionou por muito tempo. Mas existe uma premissa invisível por trás disso. Conhecimento especializado só existe na cabeça de humano. E essa premissa está se quebrando, porque a IA faz algo que nunca foi possível antes. Ela transformou raciocínio em código. IA não é um robô tradicional que faz uma sequência lógica, tarefas repetitivas e automação no sentido tradicional da coisa. Ela replica lógica, expertise, contexto, toma decisões baseadas em padrões, com uma velocidade de aprender absurda. E isso muda tudo, porque sempre se você precisava de um diagnóstico financeiro, você contratava um consultor. Ele olhava o número, cruzava informação, aplicava os frameworks, a metodologia, um processo majoritariamente feito por humano. E no fundo, o que esse consultor fazia é seguir uma lógica, aplicar conhecimentos prévios, aplicar um método, um conhecimento estruturado de uma forma lógica que chega no resultado final. E a IA consegue fazer exatamente isso. Obviamente, não é em 100% dos casos. Não em tudo, mas em muito mais do que muita gente imagina. E cada vez mais o especialista pode virar um produto. E aqui entra o conceito que muda tudo: a produtização. Produtizar um serviço significa transformar algo artesanal em algo sistemático. Deixa eu dar um exemplo. Um cliente contrata uma auditoria. A auditoria pega uma equipe que coleta documento, analisa balancete, cruza com as métricas do negócio, audita documentos, processos, entrevista pessoas e no final entrega um relatório personalizado. Isso leva tempo, depende de um volume de pessoas. Cada projeto é um projeto, consequentemente, o preço é alto. Agora, se esse serviço é produtizado, a empresa cria um sistema que recebe os documentos, estuda os balanços, os balancetes, aplica o processo que o especialista aplicaria, cruza informação e gera um relatório estruturado, com os riscos mapeados, recomendações. Só que o humano deixa de ser responsável pela maior parte absoluta desse processo. Ele passa a fazer tarefas específicas, humanas, enquanto a IA faz o grosso. E o resultado? Menor dependência humana, mais barato para o cliente, maior margem para a empresa. E agora essa empresa consegue atender 2x, 3x, 4x, 5x, 10x. E isso já está acontecendo. E muda muita coisa. Porque não é mais sobre vender horas, sobre vender conhecimento específico, sobre depender de talentos raros, ou escolher entre qualidade e escala. Produtizar não é automatizar tarefas, é transformar o seu conhecimento numa máquina de entrega. E a diferença de quem fizer e quem não fizer isso vai ser brutal. Quem ganha nesse processo é quem se adapta a essa nova realidade. A quem produtiza o serviço, entrega mais rápido, melhor e mais barato. Quem para de vender hora e passa a vender solução, num preço muito mais competitivo, mas numa escala absurdamente maior. Quem vira o orquestrador, não necessariamente o executor, porque a IA está executando uma boa parte.
E quem perde é quem se apega ao modelo tradicional. Serviço de qualidade precisa ser artesanal. Quem confunde esforço humano com valor. Quem se recusa a abraçar uma nova realidade que já existe. Durante anos a gente foi treinado a achar que o valor está no tempo investido. Mas no fim do dia, o cliente não quer tempo, ele quer resultado. E quanto antes, melhor. Então, se com o IA essa empresa entregar mais rápido, mais barato, com maior qualidade e de forma mais previsível, ele não vai escolher você por romantismo. E as empresas de serviço que negarem essa realidade vão sofrer muito nos próximos anos. E eu não estou aqui dizendo que a IA vai substituir tudo, substituir todos. Eu estou dizendo que a IA vai cuidar de vários comos para que as pessoas cuidem dos porquês, para que as empresas, áreas e cadeiras sejam cada vez mais próximas do propósito da empresa e não apegadas às tarefas que gastam tempo, mas não necessariamente geram valor na mesma proporção. O humano continua essencial, mas em outro lugar, onde ele é insubstituível na estratégia, na direção, no relacionamento, na tomada de decisão em cenários complexos, ambíguos. Ele só deixa de ser necessário nas tarefas repetitivas, em aplicar frameworks, em processar uma informação ou por ter um conhecimento que antes era específico e agora está deixando de ser. O humano é necessário e vai continuar sendo na orquestração. Ele só vai ser menos necessário na execução, porque a IA vai executar boa parte, melhor e mais rápido e mais barato. O humano não faz o diagnóstico, ele dirige o sistema que faz o diagnóstico e interpreta o resultado com o cliente. Menos tempo fazendo o diagnóstico, mais tempo interpretando o resultado com o cliente. O humano não precisa escrever o relatório, ele revisa, valida e usa ele para guiar o cliente nas decisões estratégicas. A IA faz o trabalho pesado, o humano faz o trabalho fino. Isso libera a empresa de serviço para atender muito mais cliente, sem virar escravo do operacional, um custo muito menor. Esse é um vídeo que não é exclusivamente sobre IA, ele é sobre IA e sobre modelo de negócio, porque a IA agora permite com que serviços sejam produtizados, sem perder qualidade, mantendo margem, sem depender de um time sobrecarregado. Quem não entender isso vai ter boas dificuldades nos próximos anos. O jogo está mudando. E se você não enxergar isso, vai ficar atrasado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Se não, discorda de mim aqui nos comentários, vamos conversar sobre. E se você quiser ir mais a fundo nisso e entender como a Armis pode ajudar a sua empresa a produtizar o serviço, tem o link aqui na descrição.